Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês. Uma alegria celebrar nessa manhã aqui na IBB no Beija-Flor. Eu quero parabenizar os nossos irmãos palmeirenses, pelo título que conquistaram. Eu confesso que para mim foi muito difícil, como São Paulino. Eu tive que fazer uma escolha, torcer torcer contra quem? Porque torcer a favor de alguém é muito difícil quando você tem um outro time. Mas eu estava muito apreensivo que o Santos pudesse ultrapassar o São Paulo. Então eu escolhi, torci contra o Santos. Mas já adianto aos amigos palmeirenses que no Mundial eu vou ter que torcer contra vocês, tá bom? Mas nada pessoal, uma questão futebolística de menor importância. Escolha, a vida é assim o tempo todo, não é? Hoje, por exemplo, está comigo o Júnior, meu irmão 2 vezes, minha cunhada Claudete, mas eles fizeram uma escolha, Vocês estão aqui nessa manhã, fizeram uma escolha, vamos ou não vamos? São escolhas, o tempo todo. E essas escolhas são inevitáveis, centenas, talvez milhares de escolhas que nós nem nos damos conta ao longo do dia. Por exemplo, até para fazer uma compra de supermercado, você tem que fazer várias escolhas quando está no caixa, não é quando está pegando os produtos. Já percebeu isso? Você chega no caixa do supermercado e a pessoa te pergunta, bom dia. É uma pergunta para eu responder se é um bom dia, se não é um bom dia, se a pessoa está dizendo você é bom e já é dia. Existe uma série de questões só nessa pergunta. E eles não param ali. Depois disso, segue. Eles perguntam, você quer uma nota fiscal paulista aqui em São Paulo? Não, e aí vem outra pergunta, você quer recarregar o celular, pôr uma carga no celular, não é isso? E depois ainda perguntam, você faz parte do clube, dependendo do supermercado, para ganhar... Quantas decisões! E eu só quero fazer a minha compra, só quero passar, não é assim? Cheio de decisões para tomar, apenas numa compra de supermercado. E quando você acha que acabou tudo, no final da compra, eles perguntam, é cartão? É dinheiro? É débito? É crédito? Não é assim? O tempo inteiro nós estamos tomando decisões. É inevitável. O tecido da vida é feito no tear das decisões. Tudo, o tempo todo, na nossa casa, no trabalho, na nossa vida de fé, na nossa igreja. Dizem que Winston Churchill, durante a Segunda Guerra Mundial, viveu um dilema terrível. Ele tinha que tomar uma escolha difícil ali, uma decisão muito difícil. Porque ele foi informado pelos britânicos que a inteligência britânica tinha conseguido decodificar as mensagens do exército alemão, o exército nazista especificamente, que tinha por objetivo de bombardear um lugar chamado Coventry. E aí está Winston Churchill. Se ele avisa aquela cidade do bombardeio, eles evacuariam a cidade, centenas de pessoas se salvariam, mas os alemães saberiam que os britânicos tinham conseguido decifrar o código deles, e com isso, milhões de pessoas morreriam. Ele tinha que tomar uma decisão, preservava centenas, deixava morrer milhões, ou deixava morrer centenas e preservava milhões. Que decisão você teria tomado? Difícil, não é? Ele decidiu não informar, e a cidade de Coventry foi bombardeada. O tempo inteiro nós estamos vivendo isso. Ao longo dos anos do meu ministério pastoral, eu tenho aprendido o seguinte, que a melhor expressão da filosofia de alguém, ou da doutrina de alguém, ou da fé de alguém, não são as palavras que ela diz, não é a maneira que ela articula suas ideias, são as escolhas que ela faz. A cada dia a escolha que ela faz nos revela qual de fato é a sua estrutura de fé, a sua estrutura teológica, a sua filosofia de vida. Quando nós chegamos num livro como o de hoje, que é Deuteronômio, nós estamos num livro que nos desafia a escolha, que nos ajuda a entender isso. A vida é feita de escolhas e nós devemos escolher bem. Porque quem escolhe bem se arrepende menos. Deuteronômio capítulo 30, dos versículos 15 ao 20, eu acredito que podem sintetizar
a mensagem desse livro. Deuteronômio 30, dos versículos 15 ao 20. Se você encontrou, diga amém. Eu vou fazer a leitura da tradução atualizada da Bíblia, tá bom? Então, se você estiver usando digital, você pode escolher essa. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então, hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Esse capítulo sintetiza o que nós vemos nesse livro, Deuteronomos, a segunda lei, a repetição da lei. E por que a repetição da lei? Você se lembra do livro de Números, que a primeira geração, aquela que saiu do Egito, eles se acovardaram. Eles foram tão temerosos que quando Deus os levou ali, na fronteira da terra prometida, lugar que poderiam ter entrado numa caminhada de 11 dias, eles se recusaram, por medo, por uma idolatria, por um ego pessoal, e chegaram ao ponto de afrontar o Deus Santo, dizendo que preferiam voltar para o Egito, como um ser humano ingrato. Por conta disso, costuma-se dizer que Deus ouviu a oração do covarde. A pior oração a ser respondida é a oração de um covarde. Eles atemorizados por entrar, então Deus disse, muito bem, chegou aos meus ouvidos, vocês não entrarão e o cadáver de vocês vai cair aqui. E agora o que nós temos em Deuteronômio é uma nova geração. 40 anos depois, essa geração cresceu no deserto, uma geração, como diríamos a respeito de um caminhão, parruda, casca grossa, com a carapaça firme, para aguentar as batalhas que viriam. Porém, eles não viram os grandes sinais de Deus, e por isso, eles precisam agora ouvir sobre as leis de Deus e as razões. E o que Deus está propondo aqui chama-se pacto suzerano. Pacto suzerano, que não é algo que nós usamos comumente no nosso dia a dia, a gente não falou, bom dia suzerano, como vai suzerano? É uma linguagem técnica antiga para descrever quando um rei, ele conquistava um povo, um país, e ele poderia generosamente oferecer àquele povo uma aliança, um acordo, um pacto. E o pacto era o seguinte, ele como rei diria, se você se comportar bem, se você seguir as minhas regras, se você seguir as minhas leis, eu vou prover para você, eu vou te dar comida, e eu vou proteger você, eu vou te dar segurança. Mas, se você se rebelar contra o meu pacto, se você não seguir as minhas leis e não seguir as minhas regras, eu vou entender que você está praticando insurreição, que você não quer aceitar a minha soberania. E então, eu vou disciplinar você, eu vou corrigir você, eu vou punir você. É isso que está em vista. Deus, o grande soberano de toda a terra, aquele que com mão forte retirou esse povo do Egito, agora está dizendo, nós temos um acordo aqui, um pacto, e cabe a vocês aceitar esse pacto ou não. Se vocês seguirem, vocês estarão escolhendo a vida. Se eles escolhessem isso, eles seguiriam pelo caminho de vida, de bênção, de provisão e de proteção. Talvez a síntese dessa proposta de Deus, porque quando nós pensamos em lei, quando pensamos em repetição de lei, tudo parece muito frio, não é? Tudo parece, nós costumamos dizer, isso é legalismo demais. Mas veja que a lei de Deus nunca se propôs a ser fria,
desalmada e indiferente. Porque mesmo no texto que acabamos de ler, nós vemos sobre o amor a Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5, lemos assim, Deuteronômio 6, 4 e 5. Esse é um texto importantíssimo na teologia judaica até hoje, que é o Shema, ouve, ouve. Não apenas no sentido de receber sons na orelha, mas de dar ouvidos à mensagem. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Era o amor a Deus que seria essa força motriz. Era o amor a Deus que seria o combustível para que eles obedecessem às leis de Deus. Sem amor a Deus não haveria obediência de fato. Essa foi a crítica de Jesus, porque eles conseguiam artificializar externamente, mas o coração estava muito longe de Deus. Amar a Deus era a chave. E nesse que é o último livro de Moisés, Moisés que também no livro de Números fracassou. O livro de Números é um livro de fracassos, e o próprio líder Moisés fracassou e não entraria na terra prometida. Você se lembra, apenas 2 entrariam daquela primeira geração, Josué e Calebe, apenas eles. Moisés também não entraria, e aqui está Moisés escrevendo a sua última mensagem. Eu gosto de dizer o seguinte: como um pastor, eu acompanho as pessoas nos diversos momentos e experiências da vida. Quando tem um bebezinho, quando a criança começa a falar e os pais me dizem alegremente as primeiras palavras, normalmente são 2, não é? Papá e mamá. Os pais pensam que a criança está dizendo papai e mamãe, mas não é. É papá e mamá, né? E os pais se alegram, são as primeiras palavras. Mas como um pastor, eu já visitei, mais do que eu gostaria de ter visitado, UTIs, pacientes que estão no limite, que são moribundos e vão morrer. E eu já ouvi muitas vezes as últimas palavras de uma pessoa. E francamente, essas são as mais carregadas de significado, porque elas falam de arrependimento, falam do que fariam diferente na vida se tivessem outra oportunidade. Essa é a última mensagem de Moisés, o extraordinário líder do Antigo Testamento. E nesse livro ele cataloga algumas coisas, e para a gente ter uma visão panorâmica, lembrando que a mensagem central do livro é: escolha a vida. Meu irmão, minha irmã, escolha a vida. Escolha a vida. Eu não entendi nada de Deuteronômio, lembre-se disso, a mensagem é: escolha a vida. O livro é organizado em 4 partes. A primeira parte é recapitulação, eu vou desempacotar isso brevemente. A segunda parte é renovação, a terceira parte é predição e a última parte é a conclusão. Renovação. Eles precisavam renovar os seus votos diante de Deus, daí esse pacto suzerano. Porque, como disse, a primeira turma já tinha passado, morreram no deserto. A questão é se essa nova geração deseja ainda continuar nessa aliança, nesse pacto com Deus. Eu não sei quantos aqui são filhos e netos de cristãos, deixa-me ver. Quem aqui é a primeira geração? Primeiro, começou contigo. Muito bem, no futuro, os seus filhos vão ter que tomar essa decisão. No futuro, os nossos netos, cada geração é responsável por tomar essa decisão de escolher a vida. E é exatamente isso que Deus apresenta a eles, que essa decisão deveria passar pelo filtro do amor a Deus. Gary Chapman escreveu um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Eu recomendo aos casais, é uma boa literatura. Ele explica que cada pessoa tem um jeito de experimentar o amor e sentir-se amada. Algumas pessoas gostam de atos de serviço, sabe? Olha, deixa que eu lavo a louça hoje. O outro gosta de ganhar um presentinho, fala: olha, eu estava na cidade, lembrei de você, te trouxe essa paçoca. Enfim, cada pessoa responde de uma maneira. Eu brinco que a minha esposa, ela é poliglota na linguagem do amor, ela gosta de todas essas linguagens de amor aí. Mas e Deus? Qual é a linguagem de amor para Deus? Uma, apenas uma.
obedecer. Jesus disse aos seus discípulos: se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. E Deus está dizendo: se você, Israel, me amar, vocês vão guardar o meu mandamento. Essa é a linguagem do amor a Deus. E como isso se dava para eles? Se dava da seguinte maneira: adoração. Eles tinham que adorar o único e verdadeiro Deus. Existiam muitos falsos deuses, lembre-se disso. Todas as vezes que você lê na Bíblia sobre muitos deuses, são todos falsos. Os ídolos são projeção da imaginação humana. Existe um único Deus verdadeiro, um único Deus que pode dar vida, criar o universo e julgar a humanidade. É por isso que nós devemos adorá-lo, e não devemos adorar nenhum outro, porque todos os outros são falsos, e nenhum deles pode dar o que precisamos e de fato profundamente desejamos. Primeiro, adorar o único e verdadeiro Deus, monoteísmo. Segundo, eles deveriam adorar a Deus do jeito de Deus. Não era inventar qualquer coisa para adorar a Deus, tinha um jeito de Deus para serem adorados. E nesse caso era por meio do tabernáculo, mais tarde no templo, por meio do sistema sacrificial. Quer dizer, era adorar o único Deus do jeito de Deus. É por isso que, por exemplo, em cultos públicos há sempre uma tensão. Eu gosto de hinos. Aliás, só uma pesquisa: quem gosta de hinos antigos aqui para ver? Ótimo. Quem gosta das músicas mais modernas aqui para ver? Alguns? Ótimo. E algumas igrejas, graças a Deus nós não temos esse problema, mas algumas igrejas criam guerras, como se hinos fossem mais importantes que os hinetos modernos. E na verdade o conteúdo é importante, mas no fim do dia o mais importante não é o que eu gosto, ou o que você gosta, mas o que Deus gosta, o que Deus prefere. E essa é a ideia. E finalmente eles demonstrariam essa obediência, esse amor a Deus, seguindo não apenas a lei cerimonial, ou seja, as regras de adoração, mas também as leis sociais, relacionais. Israel deveria cuidar do pobre, da viúva, do órfão, deveria guiar o cego, respeitar o surdo. Era para ser um povo diferente, que as nações à sua volta, ao os observarem, eles são diferentes, porque as outras nações não só não cuidavam, normalmente executavam os deficientes. É por isso que essas leis, e é importante você ter isso em mente, as leis que encontramos em Deuteronômio, não devem simplesmente ser comparadas com o que temos hoje. E por que não? Porque nós estamos falando de um conteúdo legal de 3.500 anos atrás, para falar em números redondos. Há uma distância muito grande. Nós somos herdeiros de uma ética, de uma moral cristã, que francamente é mais elevada que aquela. Então, quando nós lemos algumas leis ali, elas parecem muito atrozes, muito duras, mas aquelas leis devem ser comparadas com as leis daquele tempo. Por exemplo, uma lei dizia que uma pessoa que fosse portadora de deficiência, você está comigo aí, diga amém, não poderia servir no tabernáculo. Hoje, se nós lemos isso, como uma pessoa portadora de deficiência não pode servir no tabernáculo de Deus? Parece um preconceito. Mas servir no tabernáculo significava cortar lenha, imolar bois, carregar nas costas, o que colocaria em risco uma pessoa portadora de deficiência. Mas a pessoa sim poderia e deveria adorar a Deus com a comunidade de Israel. O que faziam os cananeus com os portadores de deficiência? Eles matavam. Então veja que a lei ali, comparada com os povos da época, ela elevava as pessoas e não diminuía. Tudo bem? Então é importante lembrar isso, o contexto histórico em que essas leis foram pronunciadas. Assim, Moisés estava enfatizando: se vocês amam a Deus, vocês devem seguir a lei de Deus, renovar esse pacto com Deus, essa lei maravilhosa. Mas o que dizer da recapitulação? Então isso está mais ou menos no meio do livro, essa renovação dos votos. E a recapitulação, basicamente o que Moisés faz, ele aponta para Gênesis, para Êxodo, para Levítico e Número. Rapidamente, porque vocês já viram todo esse conteúdo. Gênesis, o livro do começo e dos recomeços, e como Deus selou um pacto com Abraão, para dar um recomeço à humanidade, prometendo terra, semente, descendentes e bênçãos. Depois, Êxodo, o livro de Êxodo literalmente significa saída. Deus sempre tem uma saída, amém?
Deus sempre tem uma saída. Do que quer que seja o desespero humano, Deus tem a saída. Depois nós temos Levítico. Levítico é ser santo porque Deus é santo, mas note, a ideia de santo se transformou em um jargão muito religioso. Ser santo, numa linguagem coloquial, é ser extraordinário, é ser fora do comum, porque Deus é fora do comum, é ser excepcional. E então, Levítico, Deus está dizendo como é que um povo pecador, por meio da expiação dos pecados, pode ser um povo extraordinário. Números é aquela pessoa, ou melhor, o povo que se arrependeu de seguir a Deus e que decidiu desobedecê-lo e viver a vida, como eu chamaria, em círculos. Ao invés de 11 dias para entrar na terra prometida, levariam 40 anos. É estar condenado à futilidade. Imagina o que é isso. Acordar todos os dias e não ter mais propósito algum. Era essa a situação deles. Então, depois dessa recapitulação, o que Moisés está dizendo para essas pessoas que devem renovar o seu pacto com Deus é: se vocês escolherem como eles escolheram, estarão escolhendo a morte. Hoje, renovem a aliança com Deus, renovem o pacto com Deus e escolham a vida. Que mensagem maravilhosa é essa! E então, depois de nos depararmos com essa escolha, Moisés vem com uma predição. Então, a primeira parte do livro é essa recapitulação, a segunda parte do livro é essa renovação, que talvez seja o coração da mensagem, e a terceira parte do livro é uma predição. Quando Moisés olha para o futuro, pensando em Israel, sabe o que ele diz que eles vão fazer no futuro? Vão obedecer a Deus ou desobedecer a Deus? O que vocês acham? Diante de tudo que eles viram na história, o que eles vão fazer? Moisés é um profeta, ele faz uma predição: desobedecer. E se vão desobedecer, apesar de todos aqueles exemplos, todas as consequências estariam ali, e eles seriam levados num cativeiro, e lá naquele cativeiro passariam por muito tempo, mas Deus, que é rico em misericórdia, em graça, em bondade, em ternura, criaria um caminho para que eles pudessem sair do cativeiro, ter o coração transformado e receberem as promessas de Deus. Bom, Moisés queria que essa mensagem fosse dramatizada, por assim dizer, que eles não se esquecessem que a vida é feita de escolhas. Eu vou pedir para a Claudete e para o Júnior me auxiliarem, que eles vão sentir mais à vontade de fazer isso. Eu vou pedir para eles pegarem aqui essas placas, por favor, cada um pega uma, pode escolher livremente, mas faça a sua escolha, hein? É isso. Tá bom, um à direita, outro à esquerda. Pode descer um degrau, senão a montanha vai ficar muito alta. Obrigado, aí. Pode descer ali, por favor? Pode virar a placa, pode virar. Isso. Então Moisés fez o seguinte: escolher, o Júnior, por exemplo, escolheu bem, mas você não teve chance agora, né? Então fica na paz aí. Moisés organizou que o povo de Israel deveria ter dos seus líderes cada tribo representada. E quando entrassem na terra prometida, porque novamente eles estão diante da fronteira da terra prometida, eles deveriam pronunciar bênçãos e maldições. Então, era o monte Gerizim e o monte Ebal. Nós não temos certeza do sentido dessas palavras. Gerizim parece significar cortado, talvez pelo destaque que ele tenha, embora ele seja um pouquinho mais baixo. Levanta o seu um pouco, isso aí, obrigado. Um pouquinho mais baixo que o Ebal. Pode baixar, por favor. Ebal, há quem diga que signifique calvo, careca, porque não tinha muita vegetação. Lembra-se que o profeta um dia foi chamado de careca? Talvez uma referência ao monte das maldições. Hoje ficam tranquilos, irmão, não tem nada a ver. Era uma referência pictográfica, de imagem de tudo isso. Bom, uma parte desses líderes estaria numa montanha, outra parte no outro, e num vale que formava uma concha acústica estaria o povo de Israel. Eles pronunciariam maldições, como por exemplo: maldito todo aquele que faz imagem de fundição para adorar um falso Deus.
e o povo diria amém. Vamos fazer esse teste? Maldito todo aquele que produz uma imagem de fundição para adorar um falso Deus. Amém. E do outro lado viriam as bênçãos. Bendito todo aquele que segue a lei do Senhor, e o povo diria amém. Amém significa, é isso mesmo, assim seja, nós concordamos. Eles não fizeram isso aqui no livro de Deuteronômio, mas era isso que eles deveriam fazer quando entrassem na terra prometida. Veja que imagem forte. O tempo todo nos deparamos com isso. Em Gênesis era a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. No Êxodo era Faraó aceitar a mensagem de Deus ou não aceitá-la. Nesse livro especificamente são os 2 montes. Jesus fala de caminho largo, de caminho estreito. Importante, caminho largo e caminho estreito ali. O caminho estreito é Cristo, não é um código de ética, não são preceitos. O caminho largo são todas as outras possibilidades em que o homem tenta alcançar Deus. A pergunta para nós é: o que nós vamos escolher? Eu vou pedir para os meus slides se sentarem, vamos agradecer com uma salva de palmas. Obrigado. Todos os dias nós estamos diante desse monte, Ebal e Gerizim, e o livro termina então com a conclusão, que é um apêndice com várias ideias de Moisés rascunhadas ali, como por exemplo uma canção, um novo líder, a mensagem escrita, uma sucessão. Moisés termina ali. O que nós não sabemos quando o livro termina? Porque o livro termina com um suspense. Sabe esses seriados, essa série que termina e você não sabe o que vai acontecer depois? É assim que Deuteronômio termina. Ele termina, por exemplo, com a pergunta: essa nova geração vai seguir o caminho da vida, o caminho da bênção, o caminho da obediência, o caminho do amor a Deus? Segundo, surgirá um profeta maior que Moisés? Porque o texto termina dizendo que não houve um profeta maior que Moisés. E finalmente, uma provocação para todos nós e para cada geração: qual será a sua escolha? Na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, no seu dia a dia. Você vai escolher Deus ou o caminho do mundo? A bênção ou a maldição? A vida ou a morte? C.S. Lewis, ele escreveu o seguinte: quando um autor entra no palco, a peça termina. Deus vai entrar em nosso palco, mas do que adiantará dizer naquele dia que você está do lado dele? Quando você vir todo o universo natural se derretendo como um sonho e tudo mais desabando, naquele dia será Deus, sem disfarce, algo tão impressionante que ou levará a um amor irresistível ou a um horror irresistível em todas as criaturas. Será tarde demais para escolher o seu lado. Essa não será a hora de escolher, será o momento em que descobriremos que lado realmente escolhemos. Se percebemos antes ou não, não importa. Agora, hoje, nesse momento, é a nossa chance de escolher a vida. Mas veja, no Novo Testamento, escolher a vida não é escolher preceitos, é escolher uma pessoa. É escolher Cristo, é desejar Cristo, é crer em Cristo, é render-se a Cristo. E de Cristo, da pessoa de Cristo que em nós habita, aí sim fluirá rios de água viva. E nós seremos diferentes, não pelo nosso código de ética ou a nossa capacidade moral, mas pela poderosa presença de Jesus. Porque quem escolhe Jesus, escolhe a vida. Vamos orar.